Estamos no UFMG, no prédio da Biblioteca Central. Pela entrada na lateral direita, chegamos ao CDCom, onde fica a Rádio UFMG Educativa. Nosso entrevistado é Kleber Pacífico, produtor executivo, formado em História e mestre em Tecnologia de Novas Mídias. Então, há quanto tempo você trabalha com a rádio? Nessa rádio ou no todo? Com a rádio no geral. São de 99 para cá, né? 99 para 98 para cá são 25 anos, mais ou menos, né? 25. E na UFMG? 8, 7. E qual que é a sua função? Sou produtor executivo da emissora e atualmente ocupo o cargo de chefe de produção. E qual que seria a sua rotina, assim? O que você faz? Ó, aqui especificamente na UFMG Educativa, a gente trabalha com a supervisão dos estudantes de comunicação que fazem parte da produção. Então, supervisão significa orientá-los desde a confecção de um texto, marcação de uma entrevista, organização de uma pauta, gravação de sonora, edição de sonora. Então, passa por todas as funções que um estudante, na sua formação complementar, vai fazer. Ele desenvolve, ele é supervisionado diretamente por mim e por uma outra produtora, a Luísa Glória. E você já trabalhou em algum lugar além da UFMG? A Brasileiríssima, Na rádio? a Rádio Inconfidência Brasileiríssima, AM, FM. Trabalhei lá por 13 anos. Fiquei lá eu fui produtor por 4 anos, depois eu montei um departamento de produção e chefei esse departamento por 9 anos. Aí saí de lá e vim pra cá. E você já trabalhou em jornal impresso, televisão? Já, jornal impresso na década de 80, eu escrevia para alguns jornais e também fazia... E na TV eu fiz um programa por 3 anos seguidos, 95, 96, 97, com o Tuti Maravilha, um canal chamado CBH, Tuti no 25. E lá por 3 anos nós produzimos um programa de televisão, mas eu não gosto muito não, televisão brasileira é muito amadora. Você vira, você tem que maquiar o cara, você não faz a produção somente, você vira maquiador, você vira cenógrafo, você vira cinegrafista. Então não tem, estou fazendo televisão nessas condições, é uma sacanagem, pô. No dia que vocês quiserem, um produtor mesmo, eu venho. Fora isso, não tem nada que me atrai em televisão. Então você prefere a rádio? Sim. O diálogo da rádio, aqui na UFMG, o diálogo nosso não é com a TV. Nós dialogamos com o cinema. Então, o cinema é que nos orienta muito na discussão estética. Mesmo que em alguns momentos, alguns companheiros não tenham domínio dessa teoria, desse pensar, que é do Schaff, e que diferentemente do que todo mundo vai achar que é com a TV e tal, não, é com o cinema. O cinema e o jornal impresso. Óbvio, nas mídias eletrônicas estão E você acha que tem alguma diferença entre trabalhar numa rádio universitária e numa rádio comercial? Tem muita diferença. Qual? Para começar, no comercial você está sob pressão total, delimitado pelo paradigma comercial, faturamento. E na rádio, uma rádio pública como a nossa, o paradigma é a formação complementar dos estudantes. Dar uma visibilidade à produção de conhecimento da universidade e uma programação alternativa à programação radiofônica da cidade, com ênfase no experimentalismo. E na iniciativa privada, você tem, nem sempre você vai poder dar ênfase na formação do estudante que, por exemplo, vou fazer um estágio lá. Você não pode, as questões comerciais prevalecem sobre as questões artísticas, prevalecem sobre as questões educativas, inclusive em alguns casos sobre até as questões ético-políticas. Isso é bem diferente, eu acho. E
Da época que você começou e para agora, você sente alguma diferença do papel da rádio na sociedade? Sim. Tem muita gente que não sabe nem que compra rádio. E tem rádio. Você não compra um rádio, você compra um celular, né? Um smartphone, isso aqui. Ele sintoniza alguma rádio? Não, iPhone não. Não, iPhone não. Você vai lá no celular, você compra um celularzinho, vai e tem lá uma rádio. Você não comprou rádio. Você comprou um celular. Então você tem uma série, por exemplo, não existe mais os aparelhos de rádio que vem com AM. E é só no Brasil. No Brasil tem uma coisa meio estranha. Ele elimina as tecnologias anteriores. E nos outros países, países desenvolvidos, você acumula tecnologias. É um pouco meio ultrapassado até. E claro, veja bem, o rádio de 88 a gente não tinha internet, não existia. Não existia iPhone, não existia nada disso. Hoje você tem tudo isso, isso interfere na produção. Então, a produção hoje ela é completamente diferente da produção de 5 anos atrás. 5 anos atrás não tinha Twitter, não tinha Facebook. Então hoje eu acho uma pessoa via o Facebook. Eu atraio ouvintes via o Facebook. Então eu tenho uma equipe que já trabalha especificamente para o Facebook e outra equipe que trabalha para o rádio propriamente dito. Então essa equipe aqui ela atrai um monte de gente que está no Facebook. Então dali eles migram para a rádio também, para ouvir a rádio. Diferentemente, isso não existia há 5 anos. Né? E para quem pretende trabalhar na rádio agora, qual o conselho que você daria? Puxa vida. Bom, é o seguinte. Os princípios tanto do rádio como da TV, como da internet, do impresso, do jornal, da revista, em jornalismo é o mesmo. É o mesmo princípio. O que vai mudar é como que esses dispositivos vão intervir no seu fazer, né? Eu sugiro ao aluno que vai trabalhar, ao futuro jornalista, domínio completo da língua portuguesa. É como se um agricultor, o instrumento de trabalho dele é enxada, não é? O instrumento de trabalho de um jornalista é a língua. Então domine a língua portuguesa. Mesmo que você, quando for escrever para um impresso, ou para o jornal, ou para o rádio, ou para a internet, esses dispositivos, eles vão mudar um pouco a forma de você montar o discurso, né? Mas a base do seu discurso está todo no uso da língua. E óbvio, né? Saiba inglês, saiba internet, computação, mexe um pouco com isso. Um pouco de estudar história. É bom, e filosofia também. Acho que filosofia é fundamental, pensar diferente. Né? Porque muitas vezes a maioria das pessoas são tão criativas. E aí chega aqui, a gente quando vai ver as ideias são as mesmas. Já fizeram isso alguma vez. E às vezes a novidade não está em fazer algo inusitado, está em fazer algo que todo mundo quer. Né? Todo mundo quer. Aquela pergunta lá atrás, qual que é a diferença? A grande diferença de você trabalhar na rádio comercial, uma rádio coisa, é você descobrir o que a maioria das pessoas querem. Aí você dá a elas. Boa parte do sucesso está nisso. E, por último, você tem alguma previsão para o futuro da profissão? Bom, aprende uma coisa, em português. Você faz previsão do futuro. Opa. Do passado você faz retrospectiva. Você não pode prever o passado, esse já foi. Então, previsão para a profissão. Eu ensino meus estudantes aqui, meus estagiários, uma coisa, como é que você chama mesmo? Aline. A coisa que eu mais ensino para eles é o seguinte: eu vou te ensinar a produzir. Tanto faz para rádio, para essas coisas, para filmagem, para um espetáculo, você vai aprender a produzir. O que é produzir? É descobrir que essa pessoa tem uma necessidade e essa necessidade está aqui. Você fazer com que as duas se encontrem. Você entendeu? E se você tem método de trabalho, você faz com que o sistema
te leve e não o sistema você carregue. Então, qualquer produção que você vai produzir, por exemplo, vocês vão produzir essa entrevista aqui, você discutir o pauta, né? Discutir quem que seria o assunto, quem seria o entrevistado, elaborar as perguntas. Isso tudo é pré-produção, tudo é produção. Até ela acontecer aqui, vocês fizeram uma série de atividades. Se essas atividades forem metodicamente encadeadas, você não vai ficar pesado para vocês. Aí vocês vão para a pós-produção agora da entrevista. Então vocês vão ter que ajustar uma série de coisas. O estudo é um trabalho de um produtor. E se ele é racionalizado, isso não vai pesar para vocês. Entendeu? Então se você pensar cada ação que você tem que desenvolver no seu roteiro, nesse trabalho seu, o produtor ele está sempre olhando lá na frente. Você dirige, alguém de vocês dirige, é como você dirige. Quando você tem um carro, você vai aprender, você vai ver, você está dirigindo, aí você vê o buraco lá na frente. No momento que você está passando no buraco, você não está olhando para ele mais, você está olhando na frente do buraco. Então o produtor, às vezes, ele trabalha no dia anterior em excesso para no dia do evento propriamente dito, acontecer nenhum problema. Se ninguém te chamou ao longo do programa, é porque você fez seu serviço correto. Se todo mundo está te chamando, é que tem algum problema que você deixou lá para trás. E muitas vezes o problema está na não preparação adequada de um roteiro. Então eu digo o seguinte, que meus produtores aqui, o que eu ensino a eles não é produzir para a rádio, é fazer produção. Que tanto pode ser para a rádio, quanto pode ser lá para essas novas mídias. A gente trabalha com câmeras pequenas, como eles vão para a televisão, como eles vão depois trabalhar em jornais impressos. Hoje em dia, boa parte dos ex-produtores da Rádio UFMG e dos jornalistas da UFMG, dos estagiários do jornalismo, eles ocupam cargos que eles concorreram com colegas aqui que fizeram estágio em outros setores e eles passaram. A gente não limitou, a gente abriu o foco. Entendeu? Eu estou lendo a revista que é uma saudade do rádio. É um saudoso, acho que eu prefiro o futuro, o incógnito dele. Então, eu não sei o que vai ser da professora, mas saber português não faz mal a ninguém. Saber ter paciência também não faz mal a ninguém. E o futuro é sempre previsão, né? Obrigada. Chama Paulo Freire, isso é o método Paulo Freire. Paulo Freire é um pedagogo que foi sensacional. O método que a gente adota aqui na UFMG educativa é você aprende fazendo. A pedagogia do aprendizado para uma pessoa adulta não é mesmo para um adolescente ou uma criança de 10 anos de idade. Então, quando, por exemplo, fazer do meu produtor, do meu estudante de comunicação, o aprendizado dele, a formação complementar dele, tá? Ele vai fazer comigo ao lado e ali ele aprende. Não eu faço para ele ver como se faz, porque para fazer a mesma coisa, às vezes tem outra forma diferente, que às vezes é melhor do que a minha. Essa capacidade de sacar o outro. Você não chega aqui zero. A próxima você nunca mais vai errar isso. Obrigada. De nada, Aline. Essa entrevista foi produzida pelas alunas Aline Azevedo, Enise Silva e Milene Ferrante, para a disciplina Linguagens Técnicas e Processos de Jornalismo, do professor Leandro Lage.